Olá pessoal, começando aqui mais uma edição do programa Café com Leite pela Rede Meio de Comunicação e aqui na região do Cariri pela TV Café com Leite. Hoje é domingo, não vá dormir sem se deliciar de um gostoso cafezinho, mas em especial e descansar bem, porém muito bem informado, porque aqui no nosso programa nós só temos profissionais Maria Dantas, obrigado aí pela sua participação, pela sua vinda aqui no nosso programa para a gente tomar mais um café acompanhado de uma boa conversa. Seja bem-vinda. Oh, obrigada, Leite. E eu que agradeço, né, mais uma vez pelo convite e trazer, né, um tema de importância, né, e que bate na porta de todas as famílias. Ora, triste ou não, depende do que nós vamos conversar hoje, né? Falar em Sim, luto, vivência do luto. Doutora, e agora a nível nacional, né? Estamos em todo o Brasil para conversarmos sobre esse tema. É um tema que, como você disse, toca, de certa forma, todas as pessoas, né? Quando a vivência do luto. Me diga uma coisa, o luto necessariamente ele é voltado exclusivamente para o óbito? Ou seja, só ocorre o luto se houver o óbito, porque o luto a gente já enxerga um óbito, né? a morte, A né? morte, né? E ele não vem, na verdade, ele não aparece na vida do ser apenas pela morte, né? Ele vem também na vivência de uma separação, de um fechamento de ciclo de amizades, né? Então, a gente também vive o luto em vida. A gente não vivencia ele apenas na morte. Tem outros fatores que me levam a isso, né? Ou seja, a, o fechamento de um ciclo necessariamente me traz um luto. Sim, porque eu tinha o costume de falar com aquela pessoa todos os dias. E aí eu amanheço, eu dava bom dia para aquela pessoa, e eu amanheço e não dou mais. Eu já sinto a falta. Aí já me conota um luto. O luto ele está intrinsecamente ligado a pessoas ou a atos, por exemplo. Você falou em separação, né? Ou distanciamento de um alguém, eu acho que, sei lá, viajar, não sei, uma separação de corpos, independente de relação. Não, não na separação de corpos, né, no quesito do viajar, né. O viajar a gente sabe que retorna e a gente está tendo contato ali, por ligação, por mensagens, via redes sociais, E né. o advento do luto há uma separação, de fato. Isso, de não ter mais o contato, de quebrar aquele ciclo, de cada um seguir o seu caminho. Porque a expressão luto, ele me reporta geralmente a morte, né? Mas a gente vive o luto em vida também. É possível superar esse luto? Eu não diria que seria possível superar, a gente ressignifica, né, porque o luto, ele para sempre vai existir, ele nunca vai deixar de ser um luto. Depende de mim ou de terceiros? Depende mais de mim, né, mas se eu tiver um apoio, se eu tiver uma rede de apoio, que é o processo terapêutico em si, vai me ajudar a chegar lá mais rápido. Não que tenha também um prazo de validade para que ele termine, ele não existe. Vai depender também do meu esforço dentro dele. O processo terapêutico vai contribuir Sim, contribui bastante, bastante, né? porque não é em todo lugar que eu vou ter uma escuta ativa. O luto seria viver momentos, outros momentos passados, ou é deixar de viver aquele momento que eu já vivi Os antes? dois,
né? Porque o deixar de viver vai me doer. Hum. E a lembrança ainda do que eu vivi também vai me doer, porque eu vou sentir saudades. Você trouxe, agora eu também posso falar, né, frente a essa sua fala, a questão de projetos futuros que eu tinha com a pessoa. E esses projetos vai ser uma escolha minha se eu vou seguir Rompidos, né? ou não. E aí eu escolho se seguir vai me doer menos, porque eu vou conquistar, mas eu não vou ter mais a pessoa. Vai ter o valor que teria? Né? Não. Não vai ter porque eu não tenho aquela pessoa que inicialmente eu queria conquistar junto com ela, né? Mas a pessoa seria apenas um adendo para uma ideia de um projeto, uma ideia minha que eu a convidei para participar, ou o convidei para participar. Entretanto, houve a barreira, houve o corte, houve o distanciamento. Sim, Mas mas eu tinha assim, esses objetivos, ou eu já tinha e te convidei para vir para o meu projeto. a partir do momento que eu recebo um convite do outro para participar do projeto dele, é porque ele viu algo de importante, de especial na minha pessoa para partilhar aquele momento com ele. Então, nós, seres humanos, né, somos tendenciosos a criar expectativas. E eu criei a expectativa de vivenciar com aquela pessoa, muito embora o projeto já existia em mim. Que muitas vezes não é daquela pessoa. Não, não é, mas eu queria que aquela pessoa participasse. Porque para mim era um momento de felicidade. Eu queria partilhar aquele momento. E aí eu criei a expectativa e depois eu conquisto, mas eu não tenho mais a pessoa. E a minha expectativa ficou aonde? Sabe o que eu estou querendo provocar, doutora? É assim, se o projeto era meu e eu te convidei para você vir ao meu projeto e por uma circunstância alheia, você saiu do projeto, saiu da linha de busca pelo alvo. Mas eu vou conquistar, eu tinha aquele objetivo. Você adicionou valor, você agregava valor, você Você está falando em vida? em vida Da ou pessoa não. desistir do projeto em vida? Não, eu vou desistir do projeto porque essa pessoa se afastou, seja ela em vida ou não. Porque assim, São duas coisas agora eu distintas, então, consegui né? entender, tá? Hum. Eu acho, né? Porque assim, se eu convido uma pessoa, se eu acho que aquela pessoa é importante, se eu vejo a importância mesmo naquela pessoa de seguir comigo, né? Se ela pode somar, e ela decidiu se afastar por escolha, aí é diferente. E outra coisa é eu estar com aquela pessoa, fazer projetos e criar toda a expectativa e do dia para a noite eu perder a pessoa, perder para a morte. Entendi, tá certo. São dois caminhos, né? Duas vertentes. Isso. Quando eu Certo. falei da separação, eu trouxe mais a questão de união, de casamento. Entendi, certo. Então, Entendeu? Não pode foi ser de. com ou sem a presença da pessoa, Isso. né? Certo. Mas, e a insistência também se dá em detrimento da pessoa que era a idealizadora buscar seus objetivos. Sim. E eu Independente. acredito que, assim, dentro do processo do luto, né, a procura de alcançar, né, a sede de alcançar aquele objetivo, talvez venha mais forte para validar. Como também uma questão de fuga. Eu vou focar nisso aqui, porque eu preciso tirar o foco do que está me fazendo sofrer. Quantas e quantas pessoas não passam pelo luto e não preferem não viver? Quando eu falo não viver, é o não ter um momento de lazer, é focar no trabalho para ocupar a mente. Porque se eu ficar ali sem estar ocupando a minha mente, eu vou sofrer. Então, eu prefiro não sofrer. Né? Eu tenho várias situações e exemplos dentro da clínica de pessoas que conquistaram objetivos depois do falecimento de um ente querido. E aí ele sempre traz a fala de, foi uma fuga. Foi um momento de não querer sofrer e aí eu investi nisso aqui. Porque era um momento que eu não ficaria, não seria correto. Né? Eu Porque necessariamente tenho que viver o luto? O luto ele precisa ser vivido.
Porque, assim, ele pode passar 10 anos. Se eu não vivi, 10 anos depois ele pode me assombrar e eu não sei identificar. Detalhe, né? Importante isso. Quer dizer que se eu substituir esse luto pelo trabalho, por exemplo, ele pode amanhã me dar notícias? Pode, e você não sabe identificar. Você cai em uma depressão e acha que é por conta do trabalho. Deixa que é pelas situações que você se anulou de viver quando era para ser vivido. Muito bem. Até porque o luto, a gente sabe que ele tem 5 fases. Né? O luto, ele primeiro passa pela fase da negação, que é quando eu sei da notícia, mas eu não quero acreditar. E aí eu faço o quê? Eu vou para uma rede social, verificar se essa notícia é válida. Eu ligo para um ente, eu ligo para a mãe da pessoa, eu ligo para o irmão, até que eu tenha a notícia palpável. Né? E essa fase ela não dura por muito tempo, porque até eu cair na real que aquilo realmente aconteceu. Certo. E aí a gente, depois dessa fase da negação, vem a fase da raiva, que seria o quê? Quem nunca escutou uma pessoa passando pela fase do luto e dizer, por que ele? Eu não consigo entender, poderia ser outra pessoa. É uma raiva, né? Né? E aí ele quer encontrar um culpado para aquilo. E não encontra, porque a situação já aconteceu, eu preciso seguir. Né? E essa fase da raiva, ela demora mais um pouco, até que eu aceite, meio que eu vou viver isso aqui, e aí eu passo para a fase da barganha, que é o e-se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse chegado antes? E se eu tivesse ligado? E se eu tivesse ido na casa de tal pessoa? Isso não tinha acontecido. Né? A gente tenta se justificar aí dentro. E aí, depois da barganha, vem a depressão. Que é aquela fase em que eu me anulo de tudo e de todos. Né? Eu não quero contato. Eu me sinto extremamente cansado. Eu só quero dormir. Aí mexe com a minha autoestima, eu me anulo do mundo. E aí onde entra o processo terapêutico mais forte ainda, porque precisa tirar aquela pessoa dali. E qual é a fase? Tem o quinto? Tem o quinto, que é a aceitação. Aceitação, né? Que a aceitação ela vem depois que a pessoa ela se propõe a um tratamento. Pronto, ela se propõe. E quando é que deve realmente, de fato, acontecer a terapia? Em que fase dessas? Se a pessoa, né, se o enlutado... Se eu estou negando, se eu estou com raiva, eu não consigo fazer. Se o enlutado ele tiver a consciência do processo, ele procura o processo terapêutico logo que ele entra no luto. Né? Porque... Ele antecipa a fase para aceitação. Antecipa a fase. Não que ele pula, ele vivencia todas. Em curto, em tempos recordes. Isso, e com menos sequelas. Né? Sequelas que não deixe ele vivenciar o processo por um longo tempo, né? Por um longo espaço de tempo. E o que o leva a demorar um longo tempo? Seria, por exemplo, alimentar? Por exemplo, a raiva. Ou o e-se. Eu não encontro uma saída, eu fico sempre no e-se. E-se. É quando eu não tenho um apoio. Né? E aí eu vou alimentando aqueles meus sentimentos. E aí eu vivo ele até quando eu me canso de viver. Eu não tenho apoio, eu não tenho uma escutativa. É importante a relação, digamos assim, com a família, a escuta ativa de pessoas próximas, seria isso? Eu não diria de pessoas próximas, Leite, porque, é assim, para a gente falar de pessoas próximas, é meio que as pessoas, elas costumam acolher o outro quando acontece, certo? Eu acolhi, aconteceu, eu estou ali acolhendo. Só que aquele tempo vai passar. Né? Vai passar missa de 7º dia, passa missa de 1 mês, aí depois de 1 mês é missa de 1 ano. Ainda é tendencioso terem pessoas perto. Mas depois as pessoas cansam de escutar. Eu não superei ainda, eu sinto a necessidade de falar, mas eu não tenho mais a quem falar. Porque a quem eu vou falar diz, desse tanto de tempo já passou. Por que tu tá sofrendo? É como se tivesse um limite de tempo. Daí a necessidade da terapia. Sim. Que ela
está apta a aceitar, a entender tudo A isso. trabalhar o processo. Trabalhar o processo. Isso. E ressignificar, né? Não é anular o luto. Não é deixar que ele exista. Né? A gente tenta ressignificar de formas que ele não sinta lá na frente. Né? Quando eu falo não sentir, é o que eu já trouxe anteriormente. Né? Que eu me anulo de viver e lá na frente ele vai sentir, mas não sabe apontar. E a terapia vai me ensinar a superar essas fases. Sim. De forma consciente, necessária. Né? Sim, se faz disso uma importância. Né? Porque a gente também sabe que tem famílias que não apoiam, que não estão ali, que não é o suporte. Assim como tem várias pessoas também que perdem o ente e sente aquela angústia, aquele remorso e sofre mais, é tendencioso a sofrer mais. Né? Porque eu poderia ter feito mais. Muito bem. Pequenos detalhes que precisam ser observados a cada momento, né? Para que a gente não tenha... Saiba viver. Sim. Né? Saiba viver e se sair bem. Se sair bem... Nem sempre o se sair bem é algo que eu possa conotar como bom. Né? Porque assim, cada ser humano vive uma realidade, né, que é individual, que eu não sei como ele vai responder ao processo. Então, ele pode até não se sair bem, mas ele foi bem dentro do processo. E aqui no final ele caiu. Né? Porque não é aquela linha linear, aquela coisinha reta, aquela linha. Não é. Né? O luto vai ter hora, aquela montanha russa, vai ter hora que eu estou lá em cima, tem hora que eu estou lá embaixo. E eu acho que eu estou regredindo dentro do processo. E não, eu estou vivenciando. E o vivenciar é isso, é se deixar sentir todas as fases. Gente, a importância do processo terapêutico na vivência do luto é o nosso tema de hoje. A minha convidada, ela é psicóloga clínica, eu converso com a doutora Maria Dantas, ela que abrilhanta com muita segurança, com muita tranquilidade esse tema aqui, o nosso programa de hoje. Produção, tem um cafezinho para minha convidada aqui, muito especial, café com leite. Então vamos preparar. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, doutora. Olha, essa produção, ela coloca... Pensei que era para olhar para a câmera. Amor. Disse, olha. Viu? Essa produção coloca amor nesse café, viu? É especial para nós, por favor, doutora. Bom, obrigada. Gente, esse tema é de extrema relevância para toda a sociedade e para você que nos acompanha. Quer saber mais? Nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite aqui na TV Meio, programa Café com Leite, sempre mantendo você muito bem informado com os nossos convidados. E hoje, com muita maestria, eu tenho a presença aqui da psicóloga clínica e hospitalar, doutora Maria Dantas, falando sobre terapia na vivência do luto. A quem eu peço permissão aqui, gente, mostrar para você, ó, 8ª edição, Café com Leite em Revista. Inclusive, a doutora Maria Dantas não escreveu uma matéria para a nossa edição, a 8ª edição. Quem sabe, né? Se na próxima ela não escreve. Temos aqui a parceria TV Verde Vale e TV Café com Leite. E essa revista aqui nós temos matérias de empreendedorismo, direito, saúde e muito mais. Mande pegar o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Mas para você que reside em todo o Brasil, manda uma mensagem aí que a nossa produção vai enviar para você gratuitamente, tá bom? É a 8ª edição do Café com Leite em Revista, que tem um pouco da história do programa Café com Leite também. Essa edição aqui é da doutora, da minha convidada, né? A sua está guardada, a produção está preparando para te enviar. Pensando em registrar sua marca, sua patente, o melhor lugar, Leite Marcas e Patentes. Olha, gente, é uma empresa genuinamente cearense que registra marca em todos os continentes. Nós temos marcas registradas
Na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Europa, onde é que você quer mais? Na Ásia, não, tenho não, viu? Na Ásia não tenho. Mas então, se você quer registrar, se você criou, resiste. Quem não resiste não é dono. A equipe de profissionais da Lei de Marcas e Patentes está apta para te receber. Entre em contato através das nossas redes sociais. Nos consulte. Os nossos profissionais estão prontos para te atender. Resiste já sua marca, sua patente, seu livro, sua canção, né, sua música, seu bonequinho, seu mascote, enfim. Criou, resiste. Quem não resista não é dono. Leite, Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Doutora Maria Dantas. Doutora, tratar desse assunto, luto, necessariamente a senhora enxerga as pessoas que estão passando por esse processo como necessitadas de um processo terapêutico? Eu dentro, né, da profissão diria que sim, porque tem lá suas demandas que precisam ser trabalhadas, né, que precisam ser escutadas. Como também tem pessoas que trazem traumas lá da sua infância e que chega na fase adulta e não sabe vivenciar o luto da forma certa. Ah, existe o saber vivenciar o luto da forma certa? Não, mas existe um caminho menos doloroso. Todo luto com a mesma pessoa é igual? Deixa eu refazer a pergunta. Uma pessoa vive o primeiro luto do pai, o luto da mãe, o luto de um irmão, de um parente, de uma pessoa próxima e tal. Seria necessariamente a mesma coisa, a mesma rotina de luto dele? Ou depende do grau de sentimento, de relação que ele tinha com essa pessoa? Não, porque cada pessoa ocupa um lugar na vida do outro, né? Tem a sua individualidade. Então, o que eu sinto pelo meu pai não é o que eu sinto pela minha mãe. Muito Hum. embora, Então tem né? muito a ver com o ente. Sim, né? Filhos de pais separados que o pai negligencia os filhos. E aí? Os filhos vai sentir mais quem? No momento, por exemplo, como você citou, no momento em que, na época de criança, que eu vivenciei um momento traumático, sei lá, alguma coisa dessa natureza, pode aflorar no momento do luto? Sim, porque vai ser o momento em que eu me encontro em vulnerabilidade. Né? E aí eu posso colocar todas as minhas emoções para fora porque eu perdi o filtro ali. E não depende de mim, isso é Não, é emocional, inconsciente. inconsciente. E a terapia me ajuda a sair, ou melhor, como a senhora disse, a Sim, viver, né? norteia, Norteia, né? né? Norteia até para dar acesso às fases que já foram citadas aqui, né? E para ele saber em que fase ele está vivenciando, para não se perder ali dentro. Essas fases podem ser atropeladas se eu não tiver consciência? Se não tiver consciência, sim. Primeiro que eu não vou saber nem que fase eu estarei, Hum. né? E então a chance de um atropelo é enorme, porque eu não sei nem o que eu estou vivenciando. Essas terapias, elas podem, digamos assim, assim como pode na pessoa que vivencia o luto, aflorar problemas passados, como atrapalhar a vivência das fases. No processo terapêutico, Sim, se o processo terapêutico pode, dentro de. Porque isso pode acontecer na pessoa que está no luto, né? Tanto aflorar algo que está adormecido, como atrapalhar minhas fases de luto, né? Atrapalhar que eu digo uma antes da outra, querer viver o si antes da raiva. Querer não, sim, passar a viver de quando não fato, né? está dentro ou Da quando está terapia, quando dentro. não está. Aí a pergunta é, a terapia bota isso tudo dentro digamos assim, de um roteiro. Sim, como eu falei aqui, né, a gente norteia, né, o indivíduo em questão em que está passando pelo sofrimento, e aí vai pontuando as fases em que ele está vivenciando, Hum, entendeu? Assim como também, como você trouxe agora, pode sim aflorar, né, sentimentos, emoções que estava adormecida em mim e que eu também não sabia identificar. Me diga outra coisa, dentro dessa linha da terapia, eu passando por um momento de luto, a terapia, eu
me condiciono à terapia, eu busco a terapia, ou alguém me induz a uma terapia, me induz a buscar um profissional para fazer uma terapia. Não é assim, me induz à terapia, até porque a pessoa também não sabe, né? Sim. Mas me induzir a buscar um profissional para fazer terapia. Como é que Geral, essa abordagem acontece? Eu digo isso, doutora, porque aquilo é um momento difícil. Como a senhora disse, quando tem aquelas fases de... a pessoa fica, eu acho, já passei por isso há muito tempo, mas assim, fica desnorteada. Não sabe o que fazer, eu imagino, né? Então, assim, aí eu estou querendo buscar alguém de fora que chegue para dizer, olha, busca uma terapia que você precisa por isso, por isso. essa consciência nem sempre parte do ilutado, né? Porque Sempre terceiro, né? realmente ele está vivendo uma confusão ali e a última coisa que ele pensou foi o processo terapêutico. Porque o que eu quero é que isso acabe logo. Certo. Né? Eu fico meio que desesperado dentro do processo e aqui está me consumindo e eu estou sentindo que eu estou sendo engolida. Né? E aí a última instância que eu penso é isso. Mas também tem pessoas que já procuram um processo quando também já se há aquelas pessoas que já fazem terapia, que também existe, que já estão dentro do processo há anos, né? Porque a terapia também não tem um prazo de validade para finalizar. Né? E aí, dentro do processo, aconteceu comigo. Aí é mais fácil ainda. Porque a Já pessoa já conheço, está já sendo sei, né? acompanhada, ela já está sendo guiada. Doutora, eu conheço várias pessoas que dizem assim, eu faço terapia, eu faço terapia, eu faço terapia. E acho muito bom. Eu não conheço alguém que diz que faz terapia que diz que não gostou. Como eu abordaria uma pessoa enlutada a fazer uma terapia? Porque a pessoa está, eu vou insistir, está, digamos assim, aflita, né, com tanta dor. Eu não diria o abordar, né? Eu diria como eu posso. Eu acho que você trouxe como eu posso levar a pessoa até o Sim, processo terapêutico, né? Para ela essa chegar pessoa lá está enlutada e eu para preciso, entrar dentro do processo, sim, né? Eu acho que eu não vou generalizar, eu não vou dizer todos, porque tem pessoas engessadas em que não acreditam que não acreditam no processo terapêutico, né? certo. Mas que a maioria das pessoas elas esperam São por pessoas esse que precisam de momento. terapia, né, doutor? Só te interrompendo. Isso, Precisa de terapia para aceitar o processo terapêutico, né? isso. As engessadas, As né? engessadas, E aí, a maioria das pessoas enlutadas, elas precisam desse espaço, né? Onde elas possam ir, chorar, desabafar, falar dos seus problemas, falar das suas dores, angústias e afins, né? Eu acho, não vejo uma dificuldade, porque está passando pelo momento de dor, de aceitar o processo terapêutico. É como se eu te dou um remédio. Tu tá com dor de cabeça, tu vai sentir dificuldade de aceitar o remédio, porque tu sabe que esse remédio vai passar a tua dor de cabeça. O que eu quero? Eu quero remédio, porque eu quero que passe a minha dor de cabeça. vai aliviar naquele momento apenas, né? Isso. Assim também como eu acompanho pessoas que vieram, né, na época que estava vivenciando o luto e que até hoje está comigo. Porque viu a Continua, né? importância, né? Engraçado, Venceu o né? processo, ressignificou tudo e hoje segue, porque sabe da importância. Já indo só para essa linha da terapia, independente de luto ou não, eh, ela tem a sua significância nesse caso, né? Ou seja, ela tem a sua importância em qualquer fase da minha vida, independente de luto. Sim, o processo terapêutico, a pessoa. Porque, assim, dentro da curva, né, tem muito aquela ideia de só quem vai para a terapia é quem tem algum diagnóstico já fechado, né? Se eu não tenho um diagnóstico, eu não vou, eu não preciso. E aí é o tiro no pé. Porque assim, eu preciso ir, eu preciso me conhecer dentro do processo que eu estou vivendo, independente em que processo seja. Né? Hoje eu tenho adolescentes que eu tive uma dificuldade enorme, né, de colocar eles dentro do processo, de inserir. Os pais queriam, mas eles não queriam. E hoje fica esperando o dia de chegar o dia da terapia. Eles. Eles. Legal. Foi a conquista da profissional?
da Diria, forma diria também que sim, porque também, você né? precisa ser empática dentro do processo, né? Você não está ali robotizando nada. E Você precisa tem que fazer entrar na uma. vivência deles, né? Eu não vou sentar de frente para um adolescente e tratar igual eu trato um adulto. Eu vou perder o adolescente naquele momento. E não, eu preciso entrar também, se ele quiser, a gente entra com o processo lúdico, que é a brincadeira, que é um jogo, que é um tabuleiro, para que ele se sinta acolhido ali dentro. E dentro do jogo eu trago a vivência dele, porque nós temos recursos para isso. E lembrando sempre que cada caso é um caso. Não Sim, porque o adolescente é igual a qualquer outro adolescente, né? não, tem a sua individualidade, tem as suas vivências, né? Engraçado, doutora, eu não me imaginei aqui criança ou adolescente fazer terapia, né? Assim, Faz. no dia a dia, né? Primeiro, quem enxerga a necessidade são os pais, né? Como também, às vezes, o problema é os pais. Então a terapia é familiar. É familiar, né? Quando eu estou tratando um adolescente ou uma criança, eu também trato a família. Os pais, não é todo mundo que sabe criar filho, então, né? Eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi Eu isso. acho que o saber criar filho hoje na vivência atual, eu acho que é uma palavra muito pesada, né? Porque a gente vive em oscilações, temos aí um mundo de mídia, de acessos, que a gente acaba que perdendo os nossos filhos, né? E a gente precisa sempre estar se atualizando. Então, o saber criar é meio que engessado. É como se essa forma aqui que cria e eu sei. E não é. Nós temos 2 filhos. Supor eu tenho 2 filhos. E do jeito que eu crio meu filho, não é o mesmo jeito que eu crio a minha filha. Difere muito e eu sinto muito isso. E eu estou falando de uma realidade. Entendeu? O manuseio que eu tenho com o meu não é o manuseio que eu tenho com ela e está tudo certo. Eu tenho que viver nesse labirinto. Porque eu preciso criar. Então, eu sei criar, eu não sei criar, eu estou aprendendo com eles. Daí a necessidade da profissional também fazer terapia. Nós, profissionais, temos por necessidade de fazer, né? É por demandas também que a gente recebe. Deve ser pesado no final do dia, né? No final do Sim, dia, parece que um caminhão passou por cima, atropelou. Né? imagina. Tem dia que nem o celular eu consigo pegar no final do dia. Eu quero um banho e quero a minha cama. Digo isso porque como contador também, chega o final do dia, o que eu tenho escutado durante o dia não é brincadeira, é uma verdadeira terapia. Não, não nesse sentido, mas no sentido de problemas, no quesito finanças, problemas. Leite, todo mundo sente a necessidade de expor seu problema, é impressionante. Mas tudo é o contador. Olha, Vá para o psicólogo, ele é quem cuida de você. olha, é impressionante, porque a gente começa o processo terapêutico na anamnese, né, que é a Já entrevista começa, né? inicial, né, onde eu vou conhecer a vivência do indivíduo. E tem muitos deles que não deixam nem a anamnese ela prosseguir. Não deixam, porque sentem a necessidade tão grande de trazer o problema que a anamnese fica para um segundo dia ou terceiro. É mesmo. Já vai com aquele objetivo. Mas eu acho que isso é porque nós somos imediatistas. Nós queremos. Eu tenho Nós certeza. nascemos imediatistas. O mundo pede o imediatismo. Imagina eu chegar na frente da psicóloga e eu já quero a resposta. É como um médico. Eu vou no médico cuidar de uma dor de cabeça, eu já quero que ele cure minha dor de cabeça ali. Né? Olha, Diferente dos médicos, a gente não tem a resposta. Pois é. Eu diria que nem um médico, porque, por exemplo, eu citei dor de cabeça. Eles têm um diagnóstico, né? Que norteia ali. Mas ali ele dá um paliativo e vai tratar. Mas eu quero ficar bom hoje. Não é assim, né? Então, você não vai ficar bom hoje. Pois é, e na psicologia. E trabalha toda a também, consciência, né? Que precisa viver o processo, seja lá em que instância você esteja vivendo, de sofrimento. Olha aí o luto também, né? Sim. Gente, a cada momento, a cada palavra, a cada expressão, a cada citação aqui da nossa convidada, a psicóloga doutora Maria Dantas, a gente aprende um pouco mais, né? Vou preparar aqui mais um cafezinho para minha convidada.
Produção, obrigado pelo cafezinho, doutora. Durante as consultas, um cafezinho faz bem ou não? Faz. É Faz? bem-vindo demais. Oh, que maravilha. Então, por favor, Alivia. doutora, que bom. Pois vamos aproveitar aqui o nosso cafezinho com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, a vivência do luto? A terapia, né? Terapia na vivência do luto com a nossa convidada, a psicóloga clínica e hospitalar, doutora Maria Dantas. É só ficar ligado, porque o nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Meio. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Aos domingos, às 23 horas, nós temos esse compromisso de lhe manter sempre muito bem informado com os nossos convidados. E hoje não é diferente, porque hoje nós estamos conversando com a psicóloga clínica, doutora Maria Dantas, ela que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre a importância do processo da vivência do luto. E isso nós precisamos captar essa mensagem de forma muito construtiva para que a gente, de qualquer forma, de forma direta ou indireta, nós vamos viver esse momento. Afinal de contas, você tem familiares, você vai perder alguém, você vai vivenciar um luto, não somente na perca de um ente querido, na partida, mas também de outras formas, como ela citou aqui. Aí eu gostaria de pedir para você que divulgue nas suas redes sociais o programa Café com Leite, a programação da TV Meio. Estamos sempre abertos a sugestões, mande sugestões de pautas também para o nosso programa, nossa produção, nós vamos receber com muito carinho. Em todo o Brasil, para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu tenho o apoio do Hotel Café com Leite, você não sabe onde é que fica, na cidade de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Pensando em passear, vem conhecer aqui o Padre Cícero, vem conhecer aqui, olha, nós temos aqui os teleféricos melhores do que o do Rio de Janeiro, viu? Ó, na nossa revista tem aqui. E você vem conhecer aqui os teleféricos confortabilíssimos, nós temos aqui uma chapada, uma floresta nacional do Araripe, um lugar espetacular para você curtir a natureza, nós temos fontes maravilhosas aqui na região, nós temos o Padre Cícero também, é claro. Vem para cá, vem nos conhecer, Hotel Café com Leite é o melhor lugar para você se hospedar, um ambiente confortável, tranquilo, seguro, com um café da manhã maravilhoso, um atendimento personalizado e tudo o que há de melhor para você. Entre nas redes sociais do Hotel Café com Leite, faça já a sua reserva e seja muito bem-vindo. Aqui nós estaremos de braços abertos para te receber. Hotel Café com Leite é a sua casa, fora de casa. Doutora Maria Dantas, você falou algo interessante no bloco anterior, que foi na anamnese, sabe? E me chamou a atenção. Numa pessoa enlutada, esse processo de anamnese, primeiro, é necessário? Segundo, qual é a sequência feita após a anamnese de uma pessoa passando por esse momento, eu vou dizer assim, triste, né? Primeiro, eu iria responder que é necessário, né, a anamnese, até para mim conhecer o indivíduo. Mas quando a pessoa chega com sofrimento, né, vivenciando o luto, a gente precisa dar acolhida. A acolhida eu acho que é essencial em muitos processos, né, doutora? Sim. Né, então a gente inicia pela acolhida quando chega no processo de luto. E a anamnese, ela vai existir, mas não vai ser naquele processo de primeiro anamnese, depois a escuta. Primeiro vai ser a acolhida. Em um outro momento, né, quando o indivíduo ele estiver apto a responder à anamnese dele, eu irei aplicar a anamnese, até porque eu preciso. Né? Mas, inicialmente, é a acolhida. A gente precisa escutar, né? A gente precisa ouvir aquele sofrimento e, de alguma forma, deixar com que o outro se sinta abraçado. O acolhimento em qualquer sentido é muito importante, né, doutora? Sim, a gente precisa usar da empatia, né? Onde nós possamos estar. Né? A gente precisa ser empático, a gente precisa acolher a dor do outro,
mesmo que a minha esteja doendo mais. Porque não se engane, tem momentos que nós terapeutas, né, chegamos no consultório e parece que o mundo está desabando, e aí eu preciso deixar ali de trás da porta e atender às demandas do outro. Não é fácil, né, doutora? Não, não é fácil. Não é fácil. Até Imagina. porque nós terapeutas também passamos por luto. Sim, sim, passa um E aí eu vou trabalhar o luto de um indivíduo quando o meu ainda não está curado. E se você demonstrar eu vou usar a expressão insegurança, que não é, mas assim, que você está passando por um processo de luto, consequentemente eu acho que você não vai cuidar bem de mim, digamos assim, mas não vai saber fazer uma terapia, eu como paciente, né? Eh, então isso é uma coisa que tem que ficar atrás da porta, né? Mas quer uma opinião minha? Deve, por favor. Se eu, exemplo, eu estou passando pelo processo de luto, eu escolho, né, ser acompanhado por uma pessoa que já vivenciou aquilo. Porque aquela pessoa sabe muito bem me nortear. Ela não está ali apenas usando teorias. Hum, Ela viveu. Ela sabe como legal. acolher. Um detalhe importante, né? Olha só, pequeno detalhe, né? Essa pessoa também vai saber especial, acima de tudo, ela vivenciou. Então não é um acaso e não é o ouvir falar, ou como a senhora disse, não é exclusivamente uma teoria, né? Isso. Muito legal. Agora, dentro desse contexto, nesse processo, após esse, mesmo não obedecendo o critério da anamnese primeiro, mas sim primeiro o acolhimento, eu acho o acolhimento em qualquer sentido, não somente na terapia, mas em qualquer atividade que seja explorado, o acolhimento deveria sempre estar em primeiro lugar. Deve sempre estar em primeiro lugar, no meu ponto de vista, né? Sim. E do acolhimento eu extraio a essência, né? O restante. Eu levo a segurança, Leva né, para o segurança, outro né? se sentir confortável ali para chegar e ficar. Doutora, a terapia necessariamente não somente sobre o luto, é lógico, né? Tem outras formas de terapia. Eu digo formas, a senhora vai me corrigindo, né? Eu não. Outras demandas, né? Outras demandas, pronto, melhorou o português, né? Outras demandas. Tem, digamos assim, não é tratamento, tem formas diferentes de acolhimento, de anamnese, Sim, porque a gente trata o indivíduo na sua individualidade. também na. Porque. É muito de como o outro chega. E aí, depois que o outro chega, é que eu vou saber me portar naquela demanda que ele está trazendo. Tem uma terapia onde eu possa enfrentar um problema amanhã, ou seja, eu fazer uma terapia hoje. Eu estou misturando aqui, doutora. Antecipar o problema? Não, não. Eu estar sempre preparado, porque a vida é cheia de problemas. Eu já antecipar, pronto. Mas vamos ver, eu vou criar aqui uma situação hipotética. Sim. Eu vou fazer terapia, porque eu sei que eu vou viver um luto. Não quero viver agora ou possa acontecer. Ou eu vou ter um problema financeiro. Não sei se isso leva a luto ou se eu leva a dor de cabeça. Mas eu vou ter ou seja, para eu ter uma vida diferenciada, não necessariamente a um luto. Eu vou te responder com uma pergunta. Você estava preparado para perder sua mãe? Não. Ninguém vai estar preparado para perder nada. E aí eu me preparo, não que eu me preparo, né? Eu trabalho em mim a vivência da perca quando eu perder. Eu não tenho como antecipar. Mas eu quero saber, a terapia me traz um conforto na minha vida para eu enfrentar os problemas, por exemplo? Será que eu fiz a pergunta? Se norteia, Norteia, né? né? Você vai Até porque eu não sei a saber, dimensão talvez, identificar ali o que você deve fazer quando aquilo acontecer. Mas quase sempre não está preparado. Nem nós, terapeutas, às vezes o problema acontece, a gente fica, e aqui, eu vou para onde depois disso? Não me disseram em que fase eu estava para fazer isso. Olha só. A gente também pega demandas onde nós, uma vez estudante, para sempre estudante, né? E aí que a gente precisa estudar e eu faço o quê aqui? Eu vou para onde? Caraca, que demanda. E aí eu preciso me aprimorar aqui.
Aí nós sabemos que de nada sabemos, né? Exatamente. Então, é assim, é uma certeza meio que é, Deixa. não está dentro da minha realidade. Hum, Né? Eu estou vivendo ali uma ilusão, onde talvez possa ser que aconteça, então eu estou sofrendo, possa ser que nem aconteça. hum. E aí é onde Então, entra a ansiedade. é, aí é outro processo, né? É, Diga uma coisa, você falou lá no primeiro bloco essa questão de trabalhar a família. Muitas vezes o problema não é do filho, é da família, dos pais, né? Necessariamente todas as terapias desenvolvem isso ou depende do tipo, digamos, não vou, eu vou dizer, né, você vai me corrigindo, doutora, do tipo de problema, por exemplo. Eu tenho, eu não tenho um luto, eu tenho um um processo, transtorno. um transtorno, Já sou diagnosticada e aí eu preciso do processo terapêutico certo? para evoluir dentro do transtorno que eu já me encontro dentro dele, né? Sim. É, sim, a família é a base principal. Independente do transtorno que tu me trouxer, que tu já tiver o diagnóstico fechado ou que tu ainda venha para investigar, porque também a gente trabalha na investigação de transtornos, onde a gente levanta hipóteses Uhum. para encaminhar e, após isso, ser diagnosticado. O trabalho terapêutico é exclusivo ou é multidisciplinar? É multidisciplinar. Tem uma ramificação enorme. Onde, se eu trabalho com uma criança, né, eu não vou trabalhar apenas com a criança dentro do processo terapêutico. Eu trabalho com a criança e aí eu trabalho com o processo. Se a criança está comigo, ela necessariamente ela precisa estar dentro de um processo de fonoaudiologia, né, de TO, que é o terapeuta ocupacional, para ela desenvolver ali dentro. Terapia ocupacional é outra ramificação. Isso. Psicopedagogia também. Chega crianças com uma dificuldade imensa de aprendizagem. A escola já percebeu e pediu acompanhamento, então não é somente a mim. Eu não consigo resolver aquilo. Não que eu resolva, mas que eu consigo pelo menos tentar fazer com que aquela criança ela progrida, ela venha a progredir. Né? E aí eu preciso estar em contato também com os outros. Doutora, já ocorreu o fato, por exemplo, a necessidade de terapia por, eu vou dizer assédio profissional, assédio no trabalho. Pessoas que estão trabalhando e estão passando por problemas na empresa, que provocam situações diferentes, que necessitam terapias. Já aconteceu isso? Acontece isso? Pessoas que estão, eu vou dizer, assediadas moralmente no trabalho. Precisa de terapia. Eu não posso fugir do meu trabalho porque eu preciso do trabalho, me sujeito a isso aqui, mas eu preciso fazer terapia aqui ou não. Hoje, por direito, né, trabalhístico, a empresa em si ela deve fornecer o suporte para o seu funcionário. A empresa ela tem que ter o psicólogo lá dentro para que possa dar suporte para toda a sua equipe por trás. Vem agora aí uma obrigatoriedade a partir de maio, agora psicossocial, uma obrigatoriedade no ato dos programas de proteção, PCMSO, PPRA, e além dos cuidados clínicos, eu vou dizer assim, clínicos, mas também agora foi inserido mais um agora que é os cuidados psicossociais, a partir agora do mês de maio, me parece. Ou seja, tem que trabalhar também, ter um diagnóstico de um psicólogo para o exercício da função. Enfim, é muita coisa a gente vivendo, é muito trabalho, muita dor de cabeça, muito problema. Sim, mas a empresa em si, ela precisa se independente, né? responsabilizar, Sim, né, sim, com a sim. saúde mental e emocional daquele... Que vem acontecendo, que inclusive a inserção dessa obrigatoriedade, ela se deu em detrimento da quantidade de pessoas acometidas de problemas psicossomáticos aí, né? E levando a suicídios. Até, né? Delicado, mas vamos viver.
tema aqui é terapia na vivência do luto com a nossa convidada, a doutora Maria Dantas, psicóloga clínica, que nos proporciona momentos incríveis falando sobre o assunto. Muito obrigado, viu, doutora? Eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? Vamos. A gente volta já. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, nós vamos nos deliciarmos de um cafezinho, mas nós voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com a nossa convidada, mas agora eu quero lhe agradecer, doutora. Muito boa a nossa conversa, muito obrigado, viu? Foi excelente aqui, eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais para quem quiser conversar com a doutora Maria Dantas. Muito obrigado. Por nada, Leite. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Como eu já falei aqui, e a oportunidade de estar aqui também somando com o seu programa. Tão bom, né, a gente compartilhar informações, né? É terapêutico. É terapeuta, tá certo. E olha que nós estamos nós já excedemos 1.650 edições do programa Café com Leite. A nível nacional, não, nós começamos em abril desse ano, de 2024, né? É uma vez por semana, mas os programas regionais, nós excedemos a edição número 1.650 e fomos assistidos em 174 países. Que legal, né? Legal. Bom. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Deixe suas redes sociais. Sim, o endereço do Instagram é Mari_AA_Dantas Psique. Muito bem, pois muito obrigado mais uma vez, Por doutora. nada, Leite. Sucesso, que Deus lhe abençoe. Obrigada. E a você que nos acompanha a doutora, com certeza ela vai te seguir também. Segue também o Instagram do programa Café com Leite, é P Café com Leite, leite com 2T, viu? P Café com Leite. Gente, até domingo. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.